Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Tapcast aqui. O que é o Tapcast, para você que está chegando agora? É onde a gente traz aí alunos da formação TAP. Acredito que muitos aqui são da formação TAP, né? Diz aqui para mim se você é da formação TAP, por gentileza. Onde a gente traz alunos da formação TAP que estão aí se destacando com a nossa metodologia TAP, obviamente. Hoje trouxemos aí a Priscila. A gente vai bater um papo aí com ela para você conhecer um pouquinho mais da história dela. E por que a gente faz isso, galera? Porque é fácil você olhar ali o Edenilson, né? Às vezes você pensa, não, é o Edenilson que aplicou, por isso que ele conseguiu sair de um concurso, por isso que ele conseguiu ali faturar aquilo como terapeuta. Mas eu gosto de trazer os alunos para você perceber que em meio a dificuldades que cada aluno tem com as suas particularidades, é possível conseguir resultados com a nossa metodologia. E hoje eu trouxe a Priscila. Priscila, tá me ouvindo bem aí? Oi, tô aqui. Boa noite. Show, vamos lá. Tudo bem? A Priscila também é líder, né, da família Paralela. E antes de eu passar a palavra para você, Priscila, eu só vou explicar rapidamente para o pessoal aqui como que funciona. Olha só, a família Paralela, talvez alguns ainda não façam parte, logo logo vocês vão fazer parte. Mas o que é a família Paralela, pessoal? A família Paralela, ela é apenas para alunos da formação TAP, certo? Então você só pode participar de forma gratuita se você é aluno da formação TAP. E a família paralela é um lugar onde existe apoio, estímulo e um grupo de networking regionalizado. Então nós temos vários grupinhos do WhatsApp no Paraná, em Santa Catarina, no Nordeste, em várias partes do Brasil, e a gente encontra qual é a sua cidade e coloca você no seu próprio regional. Se é Minas Gerais, se é, enfim, próximo ali das pessoas à sua volta, que também são da TAP. E para comandar esses grupos, nós temos líderes, que a gente chama de líderes regionais, certo? Esses líderes estão à frente de cada grupo. Então nós temos aqui, inclusive, nessa live, vários líderes assistindo. E também nós temos ali, esses são os líderes regionais, e nós temos os líderes nacionais, que estão um pouquinho acima na questão dos líderes regionais, que esses nacionais estão diretamente ligados a mim na estruturação da família paralela. Recentemente, e se você está vendo a gravação, talvez seja há muito tempo, né? Mas recentemente a Priscila aí, ela foi promovida, como a gente fala aqui, né? Então ela saiu de líder regional, ela saiu do grupinho regional dela e ela foi promovida para líder nacional. Então ela está mais próxima ainda dos líderes ali fundadores e afins e da estruturação, principalmente da família paralela. E tudo isso aconteceu devido à proatividade dela e coisas que a gente vai conversar hoje. Então eu gostaria demais que você fizesse uma coisa enquanto ouve a Priscila. Você modelasse a forma que ela pensa, tá? Porque às vezes você tem mais ou menos problemas, não sei, mas é interessante você modelar a forma que ela pensa sobre a coisa, beleza? Enquanto a gente conversa aqui. Mas vamos lá, Priscila, de onde você está falando? Conta um pouquinho aí, quem é você? Então, pessoal, meu nome é Priscila, né? Todo mundo já sabe. Eu sou de Minas Gerais, eu moro aqui numa cidade, na região metropolitana de BH, se chama Sabará, uma cidade histórica. Eu sou mãe, né? Quase todo mundo que acompanha e está na família paralela sabe disso também. Eu tenho 4 filhos e ainda brinco que eu tenho um cachorro pincher e um marido que é o filho que dá mais trabalho, que é o filho da minha sogra. Então, sou uma mãe comum, né? Que as pessoas falam assim, a maternidade às vezes é um dificultador, né, da gente crescer. Por muito tempo eu pensava assim também. Por muito tempo eu via meus filhos como algo bom, como uma bênção, mas eu agia como se dificultasse mais a minha vida. E na verdade hoje eu vejo diferente. Então hoje eu estou aqui porque eu passei a enxergar diferente, assim como o Edilson falou, para modelar a forma que eu penso, né? Eu tive que modelar, eu tive que mudar a forma como eu pensava para poder chegar até aqui. Mas antes da gente falar da Priscila atual, como que era a Priscila antes? Como que era a Priscila no quesito de tanto da família que você veio, né? Que você já comentou com a gente, mas também quem que era a Priscila antes dessa transformação que você teve? Olha, a Priscila de antes era, primeiro, uma pessoa que não sabia o seu valor. Eu não sabia quem eu não me conhecia. Eu era uma exímia procrastinadora, eu era a rainha da procrastinação, né? E aquela procrastinação da pior espécie, que é aquela assim, eu estou aprendendo, eu estou conhecendo, estou me capacitando mais. Então,
tinha, assim, muita dificuldade de entender o meu próprio valor, a minha capacidade, então eu achava que eu precisava sempre saber mais, aprender mais, e não praticava nada, não colocava nada em prática. Uma outra característica que eu tinha, que eu avaliando, assim, para responder essa pergunta, é que eu olhava muito para a vida dos outros, não olhava para mim. Então, eu sempre tinha uma desculpa. Sempre era o outro responsável por alguma coisa que não dava certo para mim. Então, eu tinha que achar um culpado para a minha vida não funcionar, tá? E na minha vida, em relação à minha infância, à minha família de origem, eu sou uma filha de uma mãe solteira, que foi mãe na adolescência, teve diversos problemas aí na condição da minha educação, e assim, na infância, as pessoas da minha própria família, às vezes, diziam assim, foi um acidente, né? A Priscila era um acidente. É isso que eu costumo falar e contar, que era o que mais mexia comigo, eu me sentia não pertencente a lugar nenhum. Então, o que mais mudou para mim aqui, na formação TAP, foi justamente isso, eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o lugar onde eu pertenço, né? E hoje eu posso dizer que eu sou terapeuta, né? Porque eu também não tinha definição. Quando alguém me perguntava qual que é a sua profissão, eu gaguejava umas 3 vezes, assim, para tentar definir, e eu acabava falando que eu era mãe. Uhum. Eu sou mãe, que também é louvável de ser, eu tenho orgulho de ser, mas não é uma profissão, né? É um dom, é um serviço, é um entregar de si mesmo. E eu não sabia dizer o que eu era. Aí, hoje eu posso dizer, com muito orgulho, de boca cheia, eu sou uma terapeuta. E você tinha algum conhecimento de terapia antes da TAP, no caso? Essa história é engraçada. Eu achei um cursinho, eu estava procurando um curso de capelania. Quando eu não sei, caiu aqui a rede, eu acho. Aí, vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Deu uma travada. Isso aqui. Eu estava procurando um cursinho de capelania. Depois que o meu avô faleceu, eu senti falta de um capelão no velório dele. E eu fiquei muito revoltada e eu fui procurar um curso de capelania. E aí não achei que o curso de capelania era o que eu estava buscando ali, fiquei na dúvida. E achei um curso de terapia. Daí eu fui fazer um curso, mas era um curso muito, muito superficial, assim, não que era ruim, mas ele me dava uma base, só que depois eu ficava meio sem direção, sem saber como finalizar os meus acompanhamentos, eu não tinha muitas técnicas, eu não tinha muito direcionamento, então era assim. E eu também descobri que eu já era terapeuta, de acordo com o critério do curso, né? Eu já tinha as características para ser uma terapeuta. Eu não tinha formação e eu ajudava a pessoa, só que eu não sabia cobrar, porque eu tinha uma trava do servidor tamanho do mundo. Uhum. Então, eu não sabia cobrar, eu não sabia meu valor, então como é que eu ia cobrar alguém? Como é que eu ia falar para a pessoa pagar pelo meu serviço se nem eu sabia qual era o valor daquilo que eu estava fazendo? Então, eu tinha feito esse curso em maio, então eu comecei a atuar como terapeuta em maio desse ano. Uhum. Cobrando R$ 50 por 5 sessões, né? E faz as contas, era R$ 10 por sessão que eu cobrava na época. E aí, comecei assim, e fui atendendo, aí muitas pessoas eu atendia gratuitamente também, fui pegando experiência, e aí, isso foi em maio, né? Quando foi em julho, em junho, eu comecei a ver o perfil do Edenilson aparecer para mim lá no Instagram, e várias vezes eu passei, sabe? Eu olhava assim, o Edenilson e falava assim, ele é muito novinho. Aí um dia eu vi o perfil assim, vi uma roupa de policial. Imagina antes, como que era. Se agora, Hã? se agora acha novo, imagina quando eu tinha 20 anos sem barba na de polícia. Porque aparecia aquela foto sua de policial, novinho, sem barba, né? Uhum. E eu olhava assim e falava assim, mas o que tem a ver terapia com polícia? E nem interessava pelo perfil dele. Daí, um dia apareceu o curso de R$ 10, o curso PNL de R$ 10. E aí eu resolvi comprar, porque eu falei assim, o curso que eu tinha era muito raso, mas eu já estava atendendo, então eu pensava que eu devia agregar mais conhecimento aos meus pacientes que eu tinha. Daí eu falei, vou comprar isso, porque eu não tinha dinheiro. Então eu falei assim, vou comprar esse de R$ 10 aqui, porque se for ruim, pelo menos eu não perdi dinheiro, né? R$ 10 não vai me fazer falta. Uma sessão Aí, pagou, né? Você cobrava R$ 10 numa sessão, pagou R$ 10. era uma sessão, R$ 10 no curso, exatamente. Aí comprei,
E aí eu vi, aí eu me encantei com um curso de R$ 10, que eu falei assim, nossa, podia ser R$ 1.000 esse negócio aqui, esse negócio tá de graça. E aí comecei a aplicar ali também aquilo nos meus atendimentos, isso foi em julho, e aí eu entrei para a TAP, comprei a TAP no dia 28 de julho desse ano, entrei em agosto. Então, assim, são 5 meses, né? 5 meses que foi uma virada. Eu hoje me reconheço, eu até brinco que eu não me reconheço, eu estou me conhecendo agora. E você tinha dinheiro para entrar na TAP? Oi? Você tinha dinheiro para entrar na TAP? Zero dinheiro. Eu recebia Bolsa Família e tudo que eu tinha de Bolsa Família já estava comprometido. Uhum. Já tinha 4 filhos, né? Então já estava faltando dinheiro. Então eu tinha aqui os meus atendimentos, eu comecei a cobrar ali. Quando eu comecei a aumentar, eu comecei a cobrar R$ 140 por 4 sessões, então foi aumentando assim bem pouquinho, e não tinha segurança, né? Porque como é que eu ia cobrar mais caro? O meu conhecimento era muito raso, apesar de eu ter assim um repertório bom, que eu sempre gostei de ler e tudo, mas era insegura ali em relação ao conteúdo, em relação à técnica. Então, eu entrei na TAP assim, eu orei, pedi a Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade, aprova esse financiamento aqui para mim, que eu vou fazer o dinheiro. Tá nas suas mãos. Aí, na hora que eu fiz o cadastro, aprovou na hora. Eu falei, Senhor, você já me deu a resposta, eu vou. E eu tinha muito medo que o Edenilson não fosse cristão, que o Edenilson fosse me tirar do eixo do caminho de Deus, porque eu tinha me proposto com Deus que eu queria uma profissão que me permitisse servir a Ele e cuidar dos meus filhos, né? E não ter que sair de casa para deixar meus filhos. Então, era esse o meu sonho, era isso que eu pedia para Deus em oração. Senhor, eu quero trabalhar, suprir as necessidades da minha família, dar mais conforto para os meus filhos, sem ter que dar o braço a torcer para a minha família, que achava que eu tinha que bater ponto 5 horas da manhã e chegar em casa 8 horas da noite. E eu me recusava isso por anos, recusando fazer isso. Eu não queria deixá-los, eu não queria delegar a educação deles. E foi a TAP, foi o meu sonho realizado, porque eu consegui fazer isso, ajudar pessoas, salvar famílias, que é o que eu acredito que os terapeutas fazem, e de casa, cuidando dos meus filhos. E daí você entrou, então, ali, 1º de agosto, você estava na TAP, né? Isso. Como que foi esse período de estudo ali? Acredito que foi no dia 2, assim, porque eu paguei no boleto, né? Então, daí demorou um pouquinho para cair, daí para dar o acesso. Então, foi por volta do dia 2. E daí, como que foi ali a experiência quando você entrou na TAP? Abriu, né, um mundo, né, de possibilidades e, assim, conteúdo muito rico. Eu simplesmente, Edenilson, eu não foquei na questão. Hoje, eu posso falar que o que eu pago pelo meu investimento na TAP é um troco que não me faz falta. E tudo que eu recebi na TAP, eu pagaria de novo, de novo, de novo, de novo. 3, 4 vezes, 5 vezes. Porque eu não quero sair, eu fico pensando assim, nossa, quando acabar a TAP, eu vou fazer o quê da minha vida? Né? Será que um dia eu vou ter que sair aqui desse ecossistema? Como é que vai fazer? Então, eu quis ficar na TAP. Eu fui consumindo os conteúdos e, assim, como a Carla falou ontem, eu não fui estudando para depois aplicar tudo. Eu fui aplicando, porque eu já tinha paciente, então eu fui fazendo e aplicando. E quando tinha uma demanda, eu voltava, procurava a aula. E outra coisa que me ajudou muito foi acompanhar você. Então, tudo que você fazia de curso, de aula, de tudo que você chamava ali, mandava o link, chamava, eu acompanhava. E daí eu ia modulando, trazendo isso para a minha vida e para os meus pacientes. Eu realmente acredito nessa metodologia porque funcionou para mim. Porque eu apliquei, eu não fiz destrave mental, autodestrave em mim, mas os ajustes de pensamento, a forma como eu passei a enxergar a vida, tudo, eu passei a viver a TAP. Show. Passei a viver a TAP. Foi isso que eu fiz. E aí, quando que você foi aplicar a metodologia e quando que foi de fato, que você aumentou o teu faturamento como terapeuta? Que mês que foi? Foi logo em seguida, em agosto mesmo. Tipo, em agosto eu já consegui aumentar. Porque eu entrei no início, eu me lembro que eu faço aniversário em agosto. Então, no dia 15 de agosto, eu fiz o teste de travas com o José.
Uhum. E aí eu pensei assim, o José vai querer me vender alguma coisa, né? Porque é um curso, né? Essa galera vai querer me vender, me enfiar um produto aí qualquer, uma terapia cara, alguma coisa assim. Presta atenção no que Aí, você vai falar agora. Prestem atenção. é, Para vocês que estão chegando no início agora, vocês entenderam o que a gente faz aqui. O que o José fez daí? o José me fez o teste de trava e ele me perguntou meu objetivo. E eu falei para ele meu objetivo, que era conseguir melhorar minha vida financeira para dar conforto para meus filhos, que eu estava sem condição financeira e tal. E falei para ele também que eu queria muito entrar no estágio, porque eu já tinha visto uma aula do estágio. E eu sei que o estágio é pago. E eu queria muito, e eu estava fora de cogitação para mim entrar no estágio, era algo completamente fora da minha realidade. E o José me orientou e me deu o direcionamento e falou para mim o seguinte: não é o seu momento de entrar no estágio, tá? Você passa a compartilhar a sua evolução, aplique, oferte, faça o que você precisa fazer e compartilhe lá na causa. Ele falou isso para mim: compartilhe lá na causa para as outras pessoas verem você trocando, porque para a gente isso vale mais do que você entrar no estágio e ter que investir um recurso que você não tem no estágio agora. Não é o seu momento. Então, ele me direcionou. E aquilo assim, me deu um nó na minha cabeça. Eu falei, como assim? Eu achei que ele ia me vender e ele falou para mim que não é para eu comprar agora. Como assim? Aí eu saí da sessão, assim, falei, vou fazer tudo que ele falou, né? E daí fui fazer. E aí fui tentando ser ativa aqui, ali, aplicando tudo que eu conseguia, fazendo. E quando foi um mês depois, no dia 14 de setembro, eu entrei no estágio. Daí, em agosto, lembra quando que você faturou? Em agosto, na época eu tinha feito uma meta de fazer R$ 3.000. Sim. Então, assim, não no mês de agosto fechadinho, mas nos 30 dias, assim, a partir de quando eu entrei, comecei, se eu for pensar nos 30 dias, eu faturei mais de 4 mil e pouco, Já no primeiro mês de TAP. no primeiro mês. E daí você entrou no Eu fiz estágio. uma meta. Eu lembro que eu coloquei na minha agenda, devia ter trago para mostrar para vocês. Eu coloquei assim, no começo do mês, eu coloquei meta, fazer 3.000 por mês. Uhum. Daí, no outro mês, eu coloquei fazer 5.000 no mês. Eu fiz assim. Aí daí, eu fui aumentando. Aí agora a minha meta está em fazer 10.000, né? Eu quero ser faixa preta, né? Legal. Mas assim, em setembro, outubro ali, que daí você já estava no estágio, quanto que foi o faturamento? Já 7.000 e pouquinho. Legal, legal. E daí, no caso, algumas pessoas não estavam nessa condição aqui, né? Mas daí, com R$ 7.000, você já mandou embora o Bolsa Família daí. Parei de receber. Que legal, que legal. Olha só, galera, o que a gente. Por isso que eu falo, pobre você não ajuda ninguém. Não adianta você querer não ter. Você não vai conseguir ajudar ninguém sem dinheiro. Então a Priscila está prosperando agora, ela está conseguindo ajudar cada vez mais pessoas, e quanto mais ela ganhar dinheiro, mais ela vai conseguir ajudar pessoas. Então o dinheiro ele só externaliza o que a gente tem dentro da gente, né? Então a gente precisa, por mais que a gente tenha esse propósito de ajudar mais famílias, a gente tem que falar de captação de clientes, de fazer dinheiro, porque é isso que realmente, quando a gente olha para a realidade da vida, é o que importa, infelizmente. Infelizmente é assim que você vai conseguir bancar os teus boletos para ficar todo santo dia atendendo de graça, por exemplo. Mas enquanto você não consegue pagar nem teus boletos, você não vai conseguir nem fazer isso, né? Então, no segundo, terceiro mês, você já conseguiu ir para mais de 5.000 isso. Consegui, daí eu consegui pagar a parcela da TAP e a parcela do estágio. E daí, aí quando o meu estágio estava vencendo, eu não queria sair do estágio, eu queria renovar o estágio, daí renovei o estágio. Sim. Porque não é sobre o valor, entendeu? Não é sobre o dinheiro, é sobre tudo que você recebe. Eu nunca fiz nenhum curso, eu fazia muitos cursos, né? Porque eu era procrastinadora e eterna estudante. Então, eu fazia muitos cursos, mas eu nunca tive um curso que eu precisei de um suporte e alguém me chamou e falou assim, entra aqui numa call que eu vou te ajudar. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, só aqui. Então, assim, onde a gente consegue ter contato com pessoas, hoje eu tenho contato com gente do Brasil todo. Meu marido já está fazendo planos de viagem para poder conhecer a galera aí, sabe? Porque, assim, e é legal, porque ampliou, assim, a minha visão de mundo. Então, quando eu compartilho com alguém, quando eu faço 1 a 1, quando eu chamo alguém precisa de ajuda, eu corro para ajudar, as pessoas falam assim, mas
você dedica um tempo ali para fazer isso. Claro, porque eu estou aprendendo, porque eu estou absorvendo, porque eu estou compartilhando, porque na hora que vier um paciente meu que tem um problema semelhante, eu já sei, já não é estranho para mim, eu posso contribuir. E outra, eu encontrei isso aqui. É justo, assim, nada que eu fizer aqui vai pagar o que eu recebi. Sabe? É justo. Para mim, eu tô fazendo pouco. Se eu pudesse fazer mais. E mais, tô fazendo pouco. E, Priscila, me conta, agora o que a maioria daqui quer saber, porque a maioria são mulheres, né? Eu gostaria que você desse uma palavrinha sobre isso. A questão aí de maternidade, profissão de terapeuta, cuidar de uma casa, porque a gente sabe que aqui na formação TAP tem mães que criam filhos sozinhas, existem problemas de relacionamento, tem várias histórias aqui. No caso Sim. da sua história, né? 4 filhos, você querendo trabalhar em casa, fazendo dinheiro de casa, como que você concilia tudo isso na tua cabeça e na prática? Na minha cabeça funciona assim. Meus filhos são minha principal motivação. Meu propósito é cuidar deles e minha família, em primeiro lugar. Então, tudo que eu faço é visando melhorar a qualidade de vida deles. E sempre que eu penso em desistir, eu olho para a carinha deles. Eu falo assim, essa pessoinha aqui depende de mim. Então, ao invés de eu pensar, nossa, é difícil porque o filho vai chorar, porque eu não posso participar da reunião, porque muita gente aqui já me viu nas reuniões, aqui nos encontros com o Anthony aqui no colo, às vezes chorando, às vezes mamando. Então, eu teria desculpa perfeita. O problema das pessoas é que elas usam os filhos como desculpa. Entende? Ai, porque eu tenho filho, eu não consigo fazer. É porque você tem um filho que você tem que conseguir. É essa que é a lógica. É porque você tem alguém que depende de você. É porque você tem alguém que vai olhar para você no futuro e vai falar: poxa, minha mãe arrebentou, minha mãe fez tudo que ela tinha para fazer. Minha mãe é um exemplo para mim. Então, aqui dentro da minha casa não é perfeito, sabe? Tem os bastidores, tem desafios, tem dias que o menino tá com febre, tem dia que o menino tá chorando. Eu já fiz atendimento, teve alguém que falou comigo assim, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho um bebê, quando eu vou fazer o atendimento, e se ele chorar? E se acontecer uma coisa? Meu filho, depois que você já vendeu o seu pacote de terapia, o paciente sabe que você é bom, ele já comprou de você. Não é o fato de você ter um filho que vai fazer você ser menos competente, menos capaz. Entende? Ele comprou o seu conhecimento, você pode ajudar ele. O seu filho no colo não vai mudar isso. Não vai mudar o que você tem em mente. Então, já aconteceu sim. Eu estava atendendo e eu precisava pegar meu filho. E o paciente, ai, que bonitinho, que fofinho, que gracinha, sabe? Então, olha, fulano, hoje eu estou te atendendo aqui, estou com um problema, meu filho, eu preciso pegar ele porque ele está chorando aqui, então, para não atrapalhar, vou ficar com ele no colo aqui, tudo bem? Já aconteceu isso, tá? E vai acontecer se você tem filho. E tá tudo bem. Daqui a pouco ele vai crescer, sabe? E você vai poder fazer outras coisas com mais calma, mas você vai ter isso na sua lembrança também. É força, é resiliência, não desisto e pronto. Eu sou imparável e pronto. Eu vou fazer independente do que aconteça e pronto. Não tem outra forma, não tem outro método, entende? Porque tem 1000 motivos para desistir. Eu tenho 1000 motivos todos os dias para desistir. Daí ainda, ó, aí tem os 4 filhos, o cachorro, o marido, que é o filho da minha sogra, que dá mais trabalho, TAP, estágio, família paralela, liderança, né? Então, assim, não parar. É uma sede, eu quero fazer. Sabe por quê, gente? Porque eu vim de um lugar que você não ter dinheiro para comprar a fralda do teu filho, para comprar o leite do teu filho. Você pode ter todo o tempo do mundo, você pode não fazer nada da sua vida, mas você não ter dinheiro para dar o básico, se depender de pedir para alguém e depender de passar uma humilhação, é muito ruim. Eu não quero voltar para esse lugar, nunca mais na minha vida. Então, quando você olhar para a dificuldade que é atender um paciente, fechar um pacote com o seu filho, lembra do dinheiro na conta e você vai poder compensar isso indo com o seu filho depois, comprar as coisas que ele precisar, tirar um tempo para passear, sabe? Hoje eu posso proporcionar para os meus filhos coisas que em anos eu não podia proporcionar. Em anos. Assim, poder levar no parque. Ó, eu não tinha dinheiro para comprar fralda. Hoje eu pago judô, natação, entende?
passeio, vai no parque, não sei o quê, às vezes compra pizza, às vezes sai para jantar fora, entendeu? Então, o que eu vou falar assim, não, tá difícil? Difícil ela ficar sem dinheiro. Difícil era ver meu filho precisar das coisas e não ter. Isso que é difícil. A sensação de impotência que a gente sente, sabe? Eu nunca mais quero sentir isso. Hoje eu sinto assim, não importa o que aconteça aqui. Não importa. Eu estou fazendo por eles. E eles sabem. Eles sabem disso. Não, meu filho de 2 anos pega, me vê lá no computador, né? Ele chega lá, senta, põe o fone e fala assim, eu vou chabaiar igual a mamãe. Sabe? Então eu falo pro meu marido assim, ó, ele faz bem assim, ó. Papai, a mamãe está chabaiando. Então, não tem dificuldade. A dificuldade é a forma que a gente enxerga os nossos filhos, como um fardo. A sociedade de hoje trouxe essa visão para a gente, que os nossos filhos são um fardo, algo que está aqui para nos impedir, e eles não são. Eles são aquilo que nos dá motivação, eles são a força para a gente poder viver, para a gente poder fazer o que tem que fazer. E eles, sabe, recompensam isso com todo o amor do mundo, com um olhar carinhoso, com um sorriso no rosto, com gratidão por qualquer mínima coisa que você faça. Então, meus filhos têm orgulho de mim. E isso, para mim, não tem dinheiro que paga. Meus filhos falam, minha mãe é terapeuta, sabe? É Uhum. muito legal. É terapeuta. Meu marido, que no começo não acreditava, agora ele se organiza que, ó, sua mãe vai atender, ó, fica quietinho. Agora ele vai fazer o consultório para mim, tá organizando tudo, porque ele viu ter resultado. Isso é um ponto, Denilson, que eu quero falar com o pessoal aqui, ó. Muitas mulheres, eu não sei a galera que tá aqui, que são casadas, tem esse problema. É o tal do meu marido não me apoia. Uhum. Tá? Ah, meu marido não me apoia, minha família não me apoia, e aí eu vou ficar parada aqui porque ninguém me apoia. Mas eu queria fazer uma pergunta. Como que alguém vai te apoiar se você está parado no mesmo lugar? Se fosse você apoiaria? Imagina se o seu marido chega em casa e senta no sofá e fala assim, agora eu vou estudar bastante aqui porque eu quero ser uma pessoa melhor e não colocasse um real em casa. Não fizesse o básico, o mínimo que ele tinha que fazer. Se você realmente ia apoiar ele, você realmente ia falar, nossa, eu tenho que apoiar meu marido, porque ele tá... Não, você não iria, você iria cobrar dele, você iria desconfiar daquilo que ele está fazendo, seria natural. Meu marido passou a me apoiar depois que eu tive resultado, depois que ele viu a minha conta cheia de dinheiro, ele passou a me apoiar. Porque antes era um tal, agora vai dar certo. Agora eu encontrei o curso, agora eu vou fazer toda a diferença. Daí ele ficava esperando. Tá, cadê? Né? Deu certo? Então, às vezes, falta da gente. Independente se o outro te apoia ou não, você tem que fazer. Você tem que confiar em você e fazer. Não é esperar do outro te apoiar para você começar a se mexer. Porque você não faz isso com os outros. Você mesmo não apoia ninguém que não te mostra que pode fazer alguma coisa. E Priscila, me conta a questão ali do que agora você já vem faturando e tudo mais, mas você comentou agora há pouquinho, né, que tinha a questão de dificuldade de comprar as coisas para os filhos, tinha até questão de pedir dinheiro para outras pessoas, e hoje isso. Ontem estava falando com a Carla sobre as coisas que a gente fala que a gente vai fazer quando a gente tiver dinheiro e que a gente tem que fazer, né? Hoje eu estou num processo, assim, eu tinha muito a minha mãe, eu amo a minha mãe, eu sei todo o sacrifício que a minha mãe fez por mim, eu reconheço, sou muito grata por ela, mas eu sempre tive esse problema antes, que toda vez que apertava o negócio financeiro, que daí eu corria na minha mãe, né? Ai, mãe, socorro, me ajuda e tal. E minha mãe me ajudava, de fato ela me ajudava. Mas sempre vinha aquela situação de se sentir humilhado, né? Eu não poder fazer aquilo, ter que pedir para alguém fazer para mim um papel que era meu, que era do meu marido. Então, às vezes, nem da minha mãe vinha, mas até familiares, assim, falar assim, ah, tá vendo? E aí, daí eu não podia discordar da minha mãe, porque se eu falasse qualquer coisa, ah, mas tá vendo tudo que sua mãe faz com você, e não sei o quê, então você fica refém de uma situação. Eu acho que alguém que já deve ter passado por isso, fica refém. E hoje eu faço questão da minha mãe, vem aqui, tudo que ela faz eu agradeço. Esse Natal, né? Natal era terrível. Natal, eu sempre gostei de Natal, mas financeiramente para mim era terrível, porque eu ficava pensando, será que minha mãe vai vir?
Será que minha mãe vai poder me ajudar a fazer a ceia? Será que eu vou conseguir comprar presente de Natal para os meninos? Aí minha mãe comprar. Aí vinha, meu marido ficava sem graça, porque daí ela comprava, daí ele ficava se sentindo, né? Poxa, eu não estou conseguindo fazer e tudo mais. Aí minha mãe chegou aqui, né, essa semana e falou assim, e aí, eu queria comprar um presente para os meninos, né? O que eles estão precisando? Daí eu respondi, de nada, mãe. Pode comprar o que você quiser, se você quiser, mas meus filhos não estão precisando de nada, graças a Deus. Isso, cara, não tem dinheiro que paga isso. Não tem. Ela pode trazer o que ela quiser, pode trazer uma bala, ela pode não trazer nada. Se ela trouxer, vai ser de coração. Não vai ser porque eles estão precisando, porque eu não supri. Entende? Vai ser porque o meu Natal é pela primeira vez na minha vida. Eu não estou preocupada. Eu estou tentando. Que dia que é o Natal? Vai ser semana que vem, não importa. Ah, vai ter presente? Vai ter presente. Papai Noel vai vir, tá tudo certo, entendeu? Vai ter ceia? Vai ter ceia. Eu não sei o que eu vou comprar ainda, não. Eu sei que eu posso chegar lá no supermercado e comprar Heinz ao invés de predileta, entendeu? Não tem problema, eu posso, sabe? Isso não é arrogância, isso não é esnobar, é você reconhecer aquilo que você mesmo conquistou e tá tudo certo, sabe? E eu fiz uma promessa, assim, eu nunca mais vou colocar alguma coisa no carrinho do supermercado e tirar, nunca mais. Eu sei como que é isso. Nossa! E também vou fazer fiz um propósito de fazer uma ação, de pedir a Deus para me mostrar uma família que esteja no supermercado com filhos, que esteja como eu ficava, pedindo a Deus um milagre. E eu quero ser esse milagre para alguém esse ano. Top. Essa que é a nossa ideia com a família paralela. A gente conseguir ganhar cada vez mais dinheiro para poder ajudar os outros. Mas voltando um pouquinho ali, Priscila, na prática, assim, como que você organiza uma casa e os filhos, assim, no dia? Ah, de manhã eu cuido da casa, eu não durmo, como que é ali na prática? Olha que coisa interessante. Antes de eu fazer a TAP, antes de eu ser terapeuta e tudo mais, eu era muito mais desorganizada. Muito mais. Eu acordava 10 horas da manhã, achava que estava cedo ainda, o meu dia passava assim, quando eu via, eu não tinha feito nada, olhava para trás e falava, meu Deus, batia aquela frustração, meu Deus, o dia foi embora, não fiz nada. Ficava no YouTube o dia inteiro, as coisas, aí fazia as coisas tudo correndo no final do dia, sabe? Eu era muito mais desorganizada antes. Agora eu acordo cedo, porque eu comecei a regular meu sono, eu não levo o celular para a cama mais, como eu fazia. Então, eu acordo, tipo, e eu acordo, não tomo café de noite, porque eu tomava café o dia inteiro. Então, assim, quando eu falo que eu passei a viver a TAP, é nesse sentido. Eu passei a fazer atividade física, eu não fazia de jeito nenhum, eu tinha preguiça de subir o morro da minha casa. Esses dias eu fiz histórias lá falando do morro. E daí, agora eu subo o morro, né? E vou na academia. Tudo bem, tem dia que eu não consigo ir. Eu pago academia para eu ir todo dia, porque o valor é muito pouco a diferença e por conta da minha demanda. Então, eu sei que pode ser que se eu falar só 3 vezes por semana, eu posso perder a oportunidade de acabar não indo nenhum. Então, eu pago a semana toda para eu ir no dia que dá dentro da minha semana. Dia que não dá, eu vou fazer uma caminhada, eu faço atividade aqui em casa pelo YouTube mesmo, com os meninos mesmo, brincando aqui, mas eu me mexo. E café eu só tomo de manhã. Depois que eu mudei isso, eu passei a dormir bem, porque eu dormia muito mal. Então, eu acordo, durmo, consigo acordar às 6 horas, 6h30. Eu participo eu acho que teve um encontro de foco que eu não participei. Foi um dia que meu filho estava doente. De todos os encontros de foco eu participo. E se fosse antes, eu jamais estaria acordado às 7 horas da manhã, seria impossível. Jamais. Aprendi a delegar. Eu tenho 2 filhos adolescentes. A gente tem que ensinar os adolescentes a serem adultos, entender que eles moram na casa, eles têm que contribuir, é a casa deles, entendeu? Não é favor. Então, eu delego. Então, meus filhos me ajudam muito, sim. Ajudam. Agora, eles não são responsáveis pelos irmãos, mas eles me ajudam. Então, ajuda brincando com o irmão, ajuda lavando uma louça do almoço, a louça do café, eu varre a casa, tirar uma roupa do varal, dobrar, guardar, são coisas do dia a dia que um adolescente de 16 anos e um adolescente de 13 anos tem total capacidade de fazer. E não vai cair a mão, tipo assim, não vai cair a mão mesmo. Então, eles ajudam. E isso é uma coisa que deveria ser normal. Mas Sim. Algumas pessoas hoje em dia, elas acreditam que isso não é normal, né? E é por isso que a gente vê hoje pessoas de 30 anos jogando videogame e morando com os pais ainda. Meus filhos...
tá com 30 anos jogando videogame, mas essa pessoa muitas vezes foi aquela que a mãe não deixou nem lavar louça, que ficava... Exatamente. Não, aqui lava banheiro, lava louça. E outra coisa, eles não têm celular. Meus filhos adolescentes, a minha filha agora tem um celular velhinho, que ela esquece dele. Eu falo para ela assim, Alana, eu mandei mensagem para você no WhatsApp, você tem que olhar seu WhatsApp, porque ela esquece, ela gosta de ler, então ela fica lendo. O que distrai ela é livro, então ela fica lendo. Não tem celular para distrair, então eles se organizam de outra forma, gostam muito de ler. Os meus bebês não têm essa coisa de ficar em tela, de ficar em celular, eles pegam o celular para tirar foto. Meu filho de 2 anos, ele pega para ver as fotos dele, vídeo dele, essas coisas. Então, eu me organizo assim. Na parte da manhã, eu fico mais por conta dos bebês, porque os meus mais velhos vão para a escola, então eu fico por conta da demanda dos bebês. Agora, não, porque eles estão de férias, então eu já consigo organizar melhor, consigo colocar mais compromissos de manhã e tudo mais. Mas no decorrer do ano, de manhã eu ficava com os bebês e à tarde eu seguia minha agenda de atendimentos e à noite, dependendo do compromisso que tinha, mentoria e tudo. Então, eu vejo que dá para fazer, porque eu acordo mais cedo, acordo bem disposta, fazendo atividade física, então eu consigo levar o dia. Não vou. Tem dia que é mais difícil e tem dia que é tranquilo. Aqui a gente também vai fazer isso. Não tem filhos ainda, né? Mas quando a gente tiver filho, a gente não vai ter tela também. Porque muito bom. A gente sabe o quanto isso prejudica. E, obviamente, isso vai acontecer, como sempre aconteceu na minha vida toda, que as pessoas à volta vão falar, mas por que não dá um pouquinho? Por que isso? Por que aquilo? Porque o filho é meu. Se tiver o teu, você faz se quiser, mas o meu... Exatamente. Né? O meu de 2 anos começou a ver filme, assim, comigo, depois dos 2 anos, são filmes, né? E são muito selecionados. Então, a gente vai assistir um filminho agora, tá? E dependendo do filme, não assiste. Quanto menos cor tiver, melhor. Eu coloco menos cor na tela, melhor. Eu escutei Oi? Pode falar. Não, quanto menos cor na tela, melhor. E outra coisa que as pessoas me questionam muito é por que eu não coloquei ele na escola, né? Porque ele vai fazer 3 anos e eu não coloquei ele na escola. Aí fica todo mundo assim, não, você não vai pôr ele na escola? Ele já tá na escola, você não vai colocar e tal? E eu falo, não. As pessoas falam, não. Eu falo, não. Mas por que ele é tão inteligente? Eu falei, tá, tudo bem, ele é inteligente. Mas ele sabe tantas coisas, porque eu ensinei para ele. Mas, nossa, mas você não é pedagogo. Eu falo, tudo bem, mas eu sou a mãe dele. Aí você, mas precisa ser pedagogo. Aí um dia eu falei para a pessoa assim, não, mas você tem que, porque você não é pedagogo e tal. Eu falei assim, olha, quanto tempo você passou na escola? Aí a pessoa falou, pelo menos quantos anos você passou na escola? Aí a pessoa, sei lá, tipo, uns 12 anos. Não, desde do primário aqui até o ensino médio, uns 12 anos. Aí eu falei assim, e você não se sente capaz para educar seu filho? Não. Eu falei, então o que você vai fazer lá? O povo sempre fala, é complicado. Não faz sentido. Se fosse tão bom assim, você estaria capacitado para ensinar, né? O seu filho. Então, hoje eu opto, assim, eu vejo que o meu filho é muito bem desenvolvido, fala muito bem, interage muito bem, socializa muito bem. Eu consigo ir em restaurante com ele, eu consegui ir no encontro presencial do Família Paralela aqui que a gente fez. Levei ele, se comporta muito bem, não precisa de tela, não precisa de celular, tudo tranquilo. Teve uma pessoa que eu acompanho que postou assim nos stories que, como que teu filho não tem celular e tal? E ele não pede, né? Porque você adulto tem celular. Daí ele falou assim, não, é que tem uma diferença. O meu filho nunca me viu e nunca vai me ver na vida brincando com o celular é o trabalho. E o que a maioria das pessoas fazem com o celular? Fica lá no TikTok dando risada. Se é uma coisa divertida para você e é diversão, o teu filho vai querer. O filho vai querer. O meu já faz o contrário. Ele assim, isso acontece. Como eu uso muito celular para trabalhar, né? Aqui, algumas vezes ele fala: mamãe, deixa o celular, deixa o telefone ali. Vem aqui para você ver um negócio, deixa esse telefone. Ele tem 2 anos, ele fala: deixa o telefone ali, vem aqui brincar comigo e tal. Isso é muito legal. Acontece o contrário, né? Geralmente, quando o pai e a mãe está no celular, eles estão olhando TikTok, o Reels, e a criança vai lá e fica olhando junto. O meu não. Ele pede para eu deixar o celular. A criança, no começo, é esse que é o padrão, Priscila. No começo, a criança ela faz o quê? Ela pede pro pai não ficar com o celular para venha brincar comigo, me dê atenção, venha aqui. Só que à medida que ela vê que o pai não faz isso, porque o pai às vezes nem quer ser pai, nem quer ser mãe, eles, enfim, eram um filho, né?
não quer isso, o pai lá fica lá dando risada, se divertindo, o filho começa a ver também. E vê que um cachorrinho vê isso, vê aquilo, vê aquele outro, começa a sentir a necessidade daquilo. Mas se o pai e a mãe tivesse com um livro, talvez ele iria querer um livro, né? Ele gosta de número. Aqui também tem outra regra, que na mesa não tem celular. Na hora da refeição, celular nem eu, nem o pai, e os meninos já não têm, então não, a gente não usa celular na hora das refeições. Então ele já sabe. Acho que vai demorar ainda, talvez uns 30, 40 anos para algumas pessoas entender que a maioria das crianças não precisa de terapia. Enquanto isso, eu vou levar pancada por falar isso, mas a maioria das crianças não precisa de terapia, precisa de um pai e de uma mãe. Mas, enfim, se não tiver um pai e uma mãe, vai continuar jogando a criancinha, coitadinha, lá no psicólogo e no terapeuta, porque ela é problemática. Pai e a mãe que têm a própria vida, não estão num trabalho que gostam, nunca tomaram decisões, nunca tiveram coragem de tomar uma decisão de estar num trabalho que gostam, e daí tiveram um filho, obviamente, em todo esse momento, aí vai respingar na criança, obviamente. Mas ela não é o... Inclusive, eu vou só falar uma coisa sobre isso, Denilson. A minha história, que aqui o nosso tempo é limitado, né, para poder falar tudo, né? Mas a minha história de vida não começou assim, tá? Tudo que por isso que eu falei no início, que eu precisei me modelar para mudar, para poder ver o que estou vendo hoje. Porque eu era essa mãe que ficava enfiada no celular, que escutava qualquer tipo de música inadequada, que fazia uso de bebida alcoólica, que fui morar junto com meu marido, a gente começou o casamento todo errado, de todas as formas possíveis. E tivemos os 2 filhos mais velhos nesse início, assim, com situações muito conturbadas, até o momento que a gente conheceu Deus. E daí, Deus transformou a nossa vida, porque a gente abriu a nossa vida para Deus. E aí é o seguinte, quando o Espírito Santo entra na sua vida, não tem como você não mudar. E aí, a gente foi transformando a nossa família, a gente foi transformando, mudando nossos valores, nossos princípios, ajustando. Chegou um ponto que a gente teve que olhar um para o outro e falar, e aí? A gente tem filho, a gente tem uma responsabilidade aqui, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar assim, a partir de hoje vai ser assim, 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 assim. Então, nós criamos combinados ali, no nosso casamento, e a gente foi mudando o tipo de música que a gente ouvia. A gente foi isolado pela nossa família, isso foi muito bom, porque a gente começou a modelar, escolher nossos amigos, sabe? Então, assim, meu marido não tem amiguinha, eu não tenho amiguinho, sabe? Nós temos casais de amigos, pessoas que são melhores do que nós na maioria das vezes, porque é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Como diz os mineiros. Então eu gosto de estar. Então, acho que, para mim, eu estar aqui com o Edenilson como líder nacional, primeiro foi um susto, né? O Edenilson falou comigo assim, não sabe da notícia, essa pessoa. Eu acho que eu vou te tirar do regional. Eu falei, como assim, meu filho? Eu falei, vai me tirar, Ela acabou de chegar aqui. Ela fala, eu não sei da notícia. Eu sou bem assim mesmo. Eu falei, eu acho que eu vou tirar do jornal lá. E fiquei quieto. Aí eu fiz uma carinha, o que eu fiz de errado? Aí depois ele mandou, não, eu vou te trazer para a líder nacional. Aí eu falei, o meu marido estava do meu lado, ele falou, o que aconteceu que você foi no, tipo, vou desmaiar, e depois começou a rir do nada. E assim, eu não acredito que eu seja a melhor pessoa de todas que estão aqui, que estão na família paralela. Não acredito nisso, tá? Mas eu acredito que eu vou dar o meu melhor sempre para todo mundo que está aqui, sempre. E vou ficar melhor cada dia mais. Então, é uma honra para mim estar com o Edenilson, estar com o José, estar com o André, estar com todos os outros líderes, o Alencar, porque eu estou aprendendo. É junto deles que eu quero ficar mesmo, entendeu? E foi isso que eu fiz, eu e meu marido. A gente buscou estar junto de pessoas melhores do que nós. Sempre, sempre, sempre. E ajudando as outras que queriam então, ser ajudadas. A Priscila de agora não é a Priscila que... Como que eram as festas de fim de ano fora que... Eu sempre estragava, né? As festas. Eu e meu marido, a gente sempre brigava nas festas e estragava. Por quê? Bebia aí. Ciúme, insegurança, né? Como eu disse. Deixa eu só saber. Vocês eram o casal que eu ia atendendo a ocorrência, então. Isso. Então, vocês eram o... Graças a Deus, ninguém nunca chamou a polícia pra gente, mas, assim, já chegou em situações graves, porque era família, e sabia que era bebida, então não chamava, mas a gente era o casal que todo fim de ano... E sabe o que é mais engraçado?
Eu tenho a impressão que os parentes só chamavam a gente por causa disso. Porque da gente era o show, né? A gente era o circo. A gente era o assunto da semana, entre o Natal e o Ano Novo, entre o Ano Novo e a primeira semana do ano. Agora a gente não é assunto mais, porque a gente fala de Deus, porque a gente tem coisas para agregar, porque o que eles fazem para a gente não serve. Então eles não chamam mais a gente. A gente faz a nossa festa aqui em casa mesmo. Orando, a gente bota louvor ali, meu filho canta louvor, a gente ora, faz a nossa ceia, curte e vai dormir. E tá tudo certo, a gente tá feliz. E é isso. Então, Não é que eu não tome um vinho, às vezes, com meu marido, uma cerveja, eventualmente, com meu marido, não é isso. Até fazemos isso. Mas eu nunca mais fiquei embriagada. Eu não sei o que é ficar embriagado. Eu nunca mais fiquei. Tem anos já. Nunca mais eu fui motivo de ser chamado para a festa para ser o circo. é, Eu fiquei chata. é isso que é legal, né? As pessoas, elas ficam... Prestem atenção, galera. As pessoas vão ficar muito do lado de vocês enquanto vocês estiverem pior que elas. Depois que vocês estiverem crescendo financeiramente e afim, você pode ter certeza que a maioria vai se afastar. A maioria está do lado de você porque você é o ingênuo, o pobrezinho, o coitadinho, o que não está dando certo. É sempre assim. Aí daqui a pouco, quando você, de repente, talvez sair desse trabalho, talvez parar de pedir dinheiro, os outros, eles se sentem úteis quando você pede dinheiro para eles. Parece que vem um ar de paternidade do seu amigo, das pessoas à sua volta, quando elas te emprestam dinheiro e você precisa passar por isso. E elas se sentem úteis. E nada de errado com isso, ela está me ajudando, pelo menos, né, nesse momento, tem alguém ali. Mas muitas delas, elas te mantêm por perto porque você precisa delas. Quando você começa a ficar bem, elas não estão... Você parece que não importa mais, né, depois que você mudou ali, se transformou. Mas eu vou dizer o porquê que isso acontece, Priscila, para o pessoal aqui entender. Ó, prestem atenção, galera. Quando a gente prospera, entenda essa linha de raciocínio. Quando a Priscila prospera, ela cresce. As pessoas que estavam à volta dela, por que a Priscila gera repulsa para essas pessoas agora? Por que eu gero repulsa para essas pessoas, polícia, amigos, familiares, quando eu cresço? Lembrem, galera, parem de achar que vocês são importantes demais. Não é sobre vocês. Não é sobre vocês. Prestem atenção nisso. Tira caderno, caneta. Só olha para mim agora. Para de achar que você é tão importante assim, não é sobre você. Quando o Edenilson cresce financeiramente, sai do concurso e tudo mais, sabe o que está acontecendo na cabeça do policialzinho aqui? Ele tá como se fosse colocando um espelho na cara dele falando, puta la merda, quão incompetente eu sou. Porque eu podia ser esse cara. Ou seja, eu estou com a minha prosperidade externalizando a incompetência dele. Ou seja, ele não tá com raiva de mim, ele tá com raiva dele. Vocês estão entendendo? Ele não tá com raiva de mim, ele tá com raiva dele. Porque ele teve as mesmas oportunidades e teve no mesmo tempo os seus amigos de infância. Tiveram a mesma oportunidade, cresceram junto com você, viram todo mundo se fuder e você agora ganha dinheiro e ele não. Ele tá com raiva dele, não é de você. Não é sobre você, é sobre ele. Então, quando ele se afasta de você, é sobre ele, não é sobre você. É ele que não tá gostando dessa prosperidade, mas não porque você tá rico, porque ele tá pobre. Entenderam? Não é porque você tá rico, é porque ele não tá alcançando o que você tá alcançando. Então não é sobre a gente, não é sobre a Priscila. É porque a Priscila externalizou o quão procrastinador, o quanto ele não está fazendo na própria vida. E a Priscila, que decidiu fazer na vida dela, começou a fazer. Começou a crescer e prosperar. Então não é sobre a gente. Às vezes a gente acha que não, eles se afastaram porque eu fiquei rico. Não, é sim, né? Porque isso só foi um gatilho para mostrar para eles que eles também poderiam estar onde eu estou, mas eles não tomaram as decisões. Então eles estão com raiva deles mesmos, não da gente, né? É isso. E o que você falou ali, Priscila? Isso que é bem legal. Quando você olha aqui, Priscila, galera, presta atenção, se tá olhando aqui a Priscila, inclusive, Priscila, coloca o teu Instagram aqui nos comentários, por gentileza. Para o pessoal te seguir. Quando você olha a Priscila aqui, você desconsidera todo o bastidor dela. Você tá pegando recortes da vida dela. Você tá conseguindo digitar? Eu parei aqui. Tá? Beleza. Vê se foi aí, deu. Foi. Quando você olha a Priscila aqui, você tá olhando um recorte da vida dela. Você tá olhando ela no palco já. Só que quando ela tava lá no Natal, brigando com o marido, quando tava na financeira, vocês não estão olhando isso. Então, é importante entender que hoje talvez você esteja no seu bastidor para daqui a pouco você tá no palco, contando a história. Eu falo aqui tanto, Priscila, eu falei isso no áudio uma vez, mas é uma coisa que eu pouco repito.
Mas vocês veem que eu bato muito em pai de pet, né? Que eu quero ter muito filho e tudo mais, enfim. Uhum. Galera, vocês sabem por que eu faço isso? Porque eu era essa pessoa. Eu não sei como que a minha esposa ficou comigo, porque eu falava que eu queria casar daqui uns 10 anos e eu falava que queria ser pai de cachorro. E eu me converti, você entende? Então, Sim. quando você olha eu batendo nas coisas, é porque muitas vezes eu era essa pessoa. Então, eu tô falando com raiva do Edenilson de antigamente, porque eu não queria talvez ter sido essa pessoa. Que Entendeu? nem eu que era feminista. Exatamente. Então, quando a Priscila traz essas coisas, muitas vezes ela tá aqui porque ela já foi aquela pessoa que ela uma vez não gosta, né? É isso mesmo. Show. E é interessante a gente olhar para trás, e é isso que faz a diferença, porque você pode falar. Não estou falando de coisas que eu não conheço. Eu consigo visualizar perfeitamente a rotina de alguém que se vitimiza diante das situações, se vitimiza diante da rotina de mãe. A maternidade é a coisa mais linda e mais maravilhosa que uma mulher pode fazer na vida. É um privilégio. Eu posso, você não, Edenilson. Eu posso ser mãe, você não pode. Todas as mulheres que estão aqui podem. Você não pode. Pode ser pai, mãe, você não vai ser nunca. Então, assim, as pessoas não conseguem perceber o tamanho desse privilégio, sabe? Então, quando eu entendi esse privilégio, eu falei, poxa, eu posso ser tudo o que eu quiser, mas tem algumas coisas que eu só posso pela vontade de Deus. E eu sempre falo assim, ó, ninguém tem a capacidade de criar uma alma. Ninguém pode fazer uma alma. Eu não tenho capacidade, não tenho mérito nenhum na vida dos meus filhos. Eles existem porque Deus os fez assim. Então, não. Como é que eu vou achar que isso é uma coisa ruim? É algo inimaginável. Então, não tem como explicar. Então, eu sempre chamo as mulheres a observarem o tamanho do privilégio que elas têm em exercer a maternidade delas. E se elas podem unir isso a um trabalho, e que elas podem ajudar, inclusive, outras mães a exercerem essa maternidade. E como terapeuta, a maioria dos meus pacientes são mães, Uhum. né? Então, eu consigo ainda ajudar outras mães a exercer essa profissão, a exercer as suas profissões, a se organizarem na sua rotina, a serem mães melhores. Não é que eu seja perfeita, né? Que eu tenho minhas falhas também, mas eu ainda consigo contribuir depois de toda essa jornada. Então, é isso que faz meu olho brilhar e eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E se eu puder ficar aqui com o Edenilson, aqui, o velhinho, o Edenilson e a família dele, os 10 filhos que ele vai ter ainda, mais os meus filhos, e a gente vai embora. Show. Galera, eu postei aqui nos comentários o Instagram da Priscila, tá? E essas pessoas que a gente traz aqui no Tapcast são pessoas que estão tendo resultado com a metodologia TAP. Ou seja, caso você tenha interesse em fazer uma sessão com a Priscila, em iniciar um tratamento com ela, chama ela lá. Tem pessoas, às vezes, que querem passar pela metodologia de destrave, né? E uma das coisas que importam muito se chama aliança terapêutica, que é o quanto você está conectado com o terapeuta. Se você não vai com a cara dele, não vai rolar. E tem gente que não vai com a minha cara, mas a terapia funciona, tá? É só a minha cara que você não vai, mas a metodologia funciona. Então, daí você procura a Priscila, por exemplo, entendeu? Procura ela ali. E isso já aconteceu, tá, galera? Tem pessoa que eu fiz o Tapcast e falou: eu não sei se eu queria fazer com o Edenilson lá. Primeiro, porque é caro, e segundo, porque, não sei, ele vai me xingar na sessão. Não vou, tá? Mas, eu vou fazer lá com a fulana. Então, façam com a Priscila, entrem ali em contato com a Priscila no Instagram dela, caso vocês queiram agendar alguma sessão de identificação de travas ou um protocolo de destrave. Ou, caso não queiram, pelo menos acompanhem lá um perfil dela. Inclusive, para aproveitar e acompanhar, gostaria que vocês tirassem um print agora aqui da tela para marcar eu e a Priscila, tá? Então, tem uma... Enquanto vocês tiram um print, eu vou falar uma coisa aqui agora, porque agora é o momento, Priscila, agora é o momento que todo mundo liga a câmera para sair bem na foto, mas até agora eu tô deitado na cama com a câmera desligada. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma pesquisa que mostra que quem assiste a aula com câmera desligada fatura 20% menos. Então, você está 20% mais pobre. Se você está assistindo com a câmera fechada, a aula, tá? E eu também, eu só aplico a TAP hoje, tá? Assim, e meu acompanhamento é 100% TAP. Eu Legal. faço alguns ajustes em casos de adolescentes, que eu atendo alguns adolescentes, né? Mas ainda assim é o protocolo TAP. A Priscila também, você vem atendendo muitos adolescentes, né? De mães e tudo mais, que entram em contato com você para atender adolescente. Isso é bem legal também. Então, Sim. marquem a Priscila ali no Instagram.
Eu vou falar o que a Carla falou aqui, porque eu não ia poder perder a piada. A Carla falou do papel higiênico. Eu falei, galera, olha só, galera. Pobre só toma no cu. Quando você fica rico, você até compra um papel higiênico de 3 folhas. Não adianta, galera, não adianta. Pô, eu nunca mais vou falar isso, Carla, mas você me lembrou de uma coisa. Não, é sério. Eu tenho que trazer aqui, eu vou trazer meu pai na live para vocês. Não é, não é mentira. Eu juro. Eu não lembro que idade que eu tinha, mas eu juro. Teve uma época que a gente não conseguiu comprar papel higiênico, que a gente usava jornal. Eu juro, galera. Era foda. Vocês acreditam que não, o Edenilson cresceu rico e tudo mais. Não, galera. Eu lembro dessa época. Eu vou trazer aqui meu pai para você falar assim, não, o Edenilson inventa para vender as coisas. Não. Era foda. Obviamente que não chegamos a passar fome, essas coisas, mas tinha coisa que, enfim. Não vou ficar falando essas coisas aqui, mas pobre toma no cu demais. Mas deixava de comprar papel higiênico para comprar comida. É assim. Você tem que escolher. Até teu cu agradece de você ficar rico. Eu vou fazer uma camiseta assim. Ai, ai, ai. Chega, galera, chega. Priscila, obrigado aí pela... Obrigada, eu. Eu que agradeço, Edenilson, por tudo. Muita gratidão por você, sem palavras. Você está nas minhas orações aqui da minha família. Todos vocês, todos os guardiões, todo mundo, todos os terapeutas da Família Paralela estão nas minhas orações e podem contar comigo sempre que precisar. Pode chamar para fazer 1 a 1, pode chamar para trocar ideia, que eu estou sempre à disposição. Show. Então sigam. Obrigada por tudo. Sigam a Priscila lá no Instagram dela, chama ela lá, marca uma sessão. E obrigado aí pelas palavras.